Bom dia a todos. Em benefício do tempo, vamos começar então o nosso panorama mensal de abril de 2026. Meu nome é Marcela Kawauchi, eu sou economista-chefe aqui da Lifetime, e a ideia hoje é passar com vocês um pouco sobre o que tem acontecido no mundo, né? A gente está vivendo um período de juros altos, inflação incomodando ainda o Banco Central e tensões geopolíticas que têm sido o principal foco do noticiário econômico. Começando então com a questão dos conflitos no Oriente Médio, que tem dominado, como eu falei, o noticiário econômico, né, e tem atraído, portanto, o olhar dos analistas. A gente tem esses impactos geopolíticos com potencial importante de trazer impactos sobre a economia, mas esse potencial depende de duas variáveis relevantes: a intensidade do conflito, que continua muito forte. A gente tem tido não só o fechamento do Estreito de Hormuz, mas também ataques importantes sobre plantas produtivas, não só do Irã dos países ali vizinhos, mas também se espalhando, inclusive, com países que não estavam envolvidos de início no conflito. Além disso, o tempo de duração é bastante relevante. A guerra já fez um mês, no dia 28 de março, portanto, a gente tem 30 dias ali, até um pouco mais, de conflito bastante intenso. Esse conflito começou com uma crise de confiança quando os ataques começaram, trouxe muita volatilidade, principalmente baixa previsibilidade nos mercados. É como dirigir no escuro, porque é difícil saber qual que vai ser o próximo, né, o caminho que a gente vai seguir, e uma mudança importante, principalmente nas bolsas. O câmbio respondeu de uma forma mais tímida. Isso gerou um choque de oferta, uma disrupção na produção e no escoamento de insumos, que trouxe impacto sobre preços. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso, especialmente de matérias-primas de energia e fertilizantes. E agora a gente está num momento importante de revisão de expectativas. É como se fosse um novo patamar da guerra, trazendo impactos sobre as economias. Essa revisão de expectativas está muito forte sobre inflação ao consumidor e juros, mas provavelmente em algum momento vai resvalar de revisão também sobre crescimento, e, portanto, a gente já traz ali impactos sobre os fundamentos econômicos. E esse vai ser o ponto da apresentação de hoje. Bom, o impacto geopolítico é o impacto inicial desse tipo de conflito. Essa região é a região por onde passam 20% da produção mundial de petróleo, que é o que todo mundo está falando, mas também é importante dizer que por ali passa 20% da produção mundial de fertilizantes também. A gente está falando do Estreito de Hormuz, que é uma passagem marítima de 33 quilômetros, que está fechada desde o início da guerra, e agora a gente também começa a falar sobre impactos no Mar Vermelho também, que é uma passagem ali por baixo da Arábia Saudita, que também pode ser fechada, né? Existem ameaças nesses sentidos. Então, esse conflito traz efeitos de gargalos importantes de escoamento de produção, né? Essas rotas estratégicas estão bastante comprometidas, um choque de oferta importante, como eu falei, por conta de ataques a plantas produtivas, e o comércio mundial está bastante reduzido nessas commodities, encarecimento do frete importante, principalmente por conta de seguros, né? Fica mais caro navegar em qualquer lugar ali por perto, e também por conta de rotas maiores, né? O desvio acaba custando mais caro. Então, o mundo todo está pagando mais por essas commodities. A reação inicial ao conflito é o aumento desses preços, e a gente vê isso nos gráficos. O preço de petróleo já chegou ali a 110 dólares por barril, agora parece ter se acomodado em cerca de 100 dólares por barril. Foi uma das maiores altas, né, mais rápidas altas de um conflito geopolítico desde que ele se iniciou. E a gente vê também aumento de preços de fertilizantes. A ureia é um exemplo importante. A gente vê esses preços subirem bastante rápido. Importante dizer que o repasse, o contágio via preço de petróleo é um pouco mais rápido do que o contágio via preços de fertilizantes. Isso porque o petróleo é um insumo de consumo rápido, né? Consumo frequente, a gente abastece o carro toda hora. Agora, no caso de fertilizantes, eles são usados de tempos em tempos, muitas vezes uma vez por ano, quando as safras são plantadas. Então, a gente já vê repasses importantes para os preços de gasolina,
nos Estados Unidos, principalmente, porque ali o repasse é quase que automático e imediato, mas também já vê algum repasse com pouco menos de intensidade para os preços agrícolas. De novo, eles respondem, né, a resposta aos fertilizantes é um pouco mais lenta do que a resposta aos preços de energia, mas em ambos os casos a gente vê aumentos importantes. E depois, né, da reação inicial de aumento de preços, o efeito inflacionário de segunda ordem, que traz aumento de preços de energia, gasolina principalmente, e diesel, e também de preços agrícolas, como eu disse, a gente começa a ver uma revisão importante de expectativas. O mundo todo começa, né, os analistas no mundo todo começam a trazer essa revisão. Nessa semana, o CDE trouxe um relatório em que ele traz essas revisões de expectativas para os países avançados. E a expectativa para 2026 é que a inflação ao consumidor fique mais pressionada. Um exemplo importante é os Estados Unidos. A expectativa era de que a inflação ao consumidor ficasse perto dos 3% ao final de 2026, impactada principalmente pelas tarifas que Donald Trump colocou no ano passado, mas por conta dessa questão do Oriente Médio, essas tarifas, a inflação ao consumidor deve chegar a 4,2 até o final desse ano. E o mesmo vale também para a zona do euro, Reino Unido, Japão, e eu quero destacar também a China. A China tem sido deflacionária para o mundo, trazido deflação para o mundo, que acabava ajudando a puxar a inflação para baixo, mas por conta também dos conflitos no Oriente Médio, a inflação chinesa, cuja expectativa era de uma queda de 1,1 para esse ano, acabou sendo revista para zero, ou seja, a deflação chinesa não vai mais ajudar o mundo. E por conta disso, os bancos centrais acabam tendo um trabalho muito complexo, né? Tentar debelar a inflação que vem ali de um choque de oferta, não depende só da demanda e do ciclo econômico. E por isso também há revisões importantes em relação ao que os bancos centrais vão fazer. A gente vinha numa toada de queda de juros nos países avançados, os Estados Unidos estavam no meio desse ciclo e na Europa esse ciclo já estava perto do fim, mas agora existem revisões em relação ao aumento de juros na zona do euro e no Reino Unido, caso a guerra continue. Ou seja, existe uma mudança de ciclo monetário também por conta da guerra. No caso dos Estados Unidos, existia uma expectativa de corte de juros para esse ano e provavelmente o Banco Central americano vai ficar ali parado até o fim do ano. Existe inclusive uma pequena chance do Banco Central americano voltar a subir juros. Então, a gente tem no mundo um choque inflacionário que levou a revisões importantes de inflação. E para o Brasil, né, como é que é esse canal de transmissão dos efeitos da guerra para a nossa economia? Bom, os canais de transmissão dependem muito, o contágio depende muito da intensidade desses canais de transmissão. E para enxergar isso, a gente precisa ver a dependência de cada um dos países para as commodities de energia. E essa dependência, ela é medida de duas formas. Primeiro, a importação de energia, né, em percentual do PIB, ou seja, o quanto esse país depende de importação dessas commodities que estão pressionadas. E, em segundo lugar, a participação de energia na inflação. No caso do Brasil, a nossa importação de energia ela é bastante baixa. O Brasil precisa importar pouco de energia, inclusive quando a gente faz a soma, né, importação e exportação, o Brasil é exportador líquido, né? Ele chega a importar um pouco, exportar um pouco mais, e por isso a nossa dependência externa de energia é relativamente baixa. O problema é que os preços de energia são comoditizados, então, mesmo que isso faça com que demore um pouco mais para os preços chegarem por aqui, em algum momento os preços domésticos precisam se equalizar aos preços externos. Agora, a nossa participação de energia dentro da inflação é de cerca de 12%, ou seja, boa parte, e aí eu estou falando do total de energia, existe energia elétrica dentro dessa participação, mas é importante dizer que a energia vinda de petróleos é cerca de metade disso, ou seja, cerca de 6% da nossa inflação depende sim de petróleo. Então, a gente tem aí um potencial de repasse importante
principalmente vinda do tamanho da participação de energia na nossa inflação. E o que a gente tem visto nas últimas semanas é um aumento dos preços, principalmente de diesel. A gasolina segue estável, existe no Brasil uma regra ali que depende do repasse da Petrobras para os preços, existe uma defasagem importante do preço internacional com o preço interno. O que eu quero dizer é que a gente tem sim o preço doméstico estável, mas ele está muito abaixo da paridade internacional. Em algum momento, provavelmente a Petrobras vai precisar fazer esse repasse. O diesel já subiu 4% e provavelmente a gasolina vai subir também. Claro que isso depende, primeiro, né, de quanto desse repasse for feito e também da forma como o governo for lidar com isso por conta de redução de impostos e tudo mais. Mas vale apontar que existe uma expectativa de que a inflação no Brasil também fique maior por conta disso. E qual é o impacto desses preços de combustíveis na inflação? Cerca de 25% desculpa, 25% da inflação brasileira, 27%, até um pouquinho mais, é ligada à energia e também à alimentação. Por isso que a gente estima que 1/4 da inflação brasileira pode ser afetada por esses preços externos que foram impactados pela guerra. Vale lembrar que energia, claro, é por conta de gasolina, e a parte de alimentação depende dos fertilizantes, que, claro, vai depender do momento da safra, mas também acaba sendo impactado pelos fretes. Os preços de alimento respondem muito a frete, que, por sua vez, também tem um impacto vindo de combustíveis. Então, cerca de 25% da inflação brasileira pode ser impactada por esse cenário externo mais complicado. Agora, existem especificidades da economia brasileira que podem ser um vetor de compensação importante para essa guerra. Em primeiro lugar, a nossa pauta de exportações. Como eu falei, o Brasil é exportador líquido de energia, ainda que a gente importe um pouco, a gente também exporta boa parte. E boa parte da nossa pauta de exportação é ligada a petróleo e também a commodities agrícolas. Isso faz com que a gente tenha uma melhora nos termos de troca. Simplificando, é como se a gente vendesse o produto que vai para o mercado externo a um preço maior, e isso faz com que a gente tenha um fluxo de entrada de recursos por aqui também maior, o que ajuda a segurar o câmbio. Além disso, o Brasil, como eu falei, é exportador líquido de petróleo e derivados. Isso pode ajudar a nossa balança comercial. A indústria do petróleo, ela é muito representativa. Quando a gente olha somente a extração de petróleo somada às indústrias acessórias, que eu quero dizer refino, quero dizer também transportes e serviços ligados a esse setor, isso chega a 11% do PIB. Ou seja, com petróleo mais caro, a gente pode também ter um aumento do PIB que pode chegar até a 0,4 pontos percentuais. E, por fim, a arrecadação do governo depende bastante do setor de óleo e gás, seja por conta de dividendos da Petrobras, por conta de royalties, por conta de toda a cadeia produtiva, e isso também pode ajudar na arrecadação federal. Então, a gente tem efeitos mistos da guerra vindo para o Brasil. Por um lado, a gente vai ter um pouco mais de pressão sobre a inflação, mas, por outro lado, existem vetores de compensação ali, que são as melhoras no termo de troca, que mantém o câmbio estável, balança comercial melhor, o PIB um pouco mais favorável e também a arrecadação federal. E aí os efeitos líquidos do Oriente Médio, né, dos conflitos do Oriente Médio sobre a nossa economia, são principalmente vindos de inflação maior, e isso também pode levar a uma Selic terminal um pouco maior. O Brasil começou um ciclo de queda de juros ali na reunião de março, e esse ciclo de queda de juros começou de forma menos intensa do que estava sendo antecipada pelo mercado, justamente por conta das incertezas relacionadas ao cenário externo, e agora o mercado espera que o final desse ciclo, que começou em 15 pontos percentuais,
chegue a 12,5% e não mais em 12%. E a inflação também deve ser um pouco maior. A última revisão de expectativas do Focus trouxe o IPCA desse ano de 3,9 para 4,3. Mas eu quero destacar alguns pontos bastante importantes. Em primeiro lugar, as revisões não só para o mundo, mas também para o Brasil, estão bastante concentradas em 2026. Isso quer dizer que o mundo todo espera um panorama um pouco mais desafiador, mas isso é limitado ao ano de 2026, ou seja, a expectativa é de piora temporária na inflação né, limitação temporária de queda de juros. Além disso, especialmente para o Brasil, a gente não vê revisão de PIB para baixo, como a gente pode ver no mundo, porque tem esse vetor de compensação. E quando a gente compara o que está acontecendo esse ano com o que a gente tinha, por exemplo, lá em 2024, quando a gente estava vivendo uma crise de confiança muito ligada ao cenário doméstico, a gente vê como a piora nas condições externas é bastante relevante, mas não levou aos patamares que a gente tinha lá atrás. Isso a gente consegue ver com o câmbio, por exemplo. Lá em 2024, a gente tinha um câmbio que chegou a quase 6,30 em alguns momentos e fechou o ano em perto de 6,20. A gente teve um fluxo importante de capitais para o Brasil em 2025 e esse fluxo continua em 2026. E é por isso que a gente tem ali uma expectativa de estabilidade do câmbio, o que também ajuda a manter ali alguma tranquilidade em relação à inflação e em relação a fluxo econômico. E por isso agora eu passo a bola para o Lucas Tambellini, o nosso head de renda variável. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Eu sou head aqui de renda variável do Family Office da Lifetime. Diante de todas essas incertezas, né, renda variável tem sido a joia da coroa aí no Asset Allocation nos últimos 12 meses e esse mês, né? O mês de março acabou ontem, e aí quando a gente olha para trás e fala, nossa, mas aconteceu tudo isso em março, e como é que foi a bolsa? Caiu 0,7%. Caiu só 0,7%. E nos últimos 12 meses subiu 44%. Então a gente tem tido vários questionamentos aqui, a gente tem tido vários clientes cada vez mais alocando aqui em renda variável, tanto no Family Office, via carteiras administradas, fundos exclusivos, quanto na nossa mesa aqui de renda variável, fazendo aplicações, tá? Então eu vou tentar passar um pouquinho o que a gente tem visto aqui, tá? Essa figura aqui que deveria parecer, né, um funil invertido, é um desenho que no fundo eu utilizo há 17 anos, né? Assim, a escolha de uma stock picking, né? Quer dizer, a escolha de uma ação que a gente vai escolher, no fundo depende muito de cenário global, Brasil e análise setorial que a gente vai escolher. Mas a Marcela acho que já passou bastante, eu acho que não é o foco aqui, mas basicamente o que tem ditado, e aí é onde eu vou tentar explicar um pouquinho aqui hoje, o que tem ditado muito o ritmo nosso aqui nos últimos 12 meses tem sido o fluxo. Porque essa parte de cenário Brasil e a parte de análise setorial, o que a gente tem visto de uma forma geral no Brasil de todos os setores tem sido uma entrega das empresas de muito lucro. O Brasil vem há 4 anos entregando PIB crescente e quase todos os setores têm entregue muito crescimento de lucro. Isso facilita muito o carrego de ações no Brasil. A gente vem de 2 anos consecutivos de recorde de pagamento de dividendos das companhias brasileiras e recorde de recompra das próprias companhias das suas próprias ações, ou seja, os próprios donos das companhias brasileiras indicando que acham que o valuation está muito barato. Isso ajuda muito a composição das ações. Mas vamos falar do que interessa, que tem ajudado muito o fluxo aqui no Brasil. Quando a gente olha o próximo gráfico, o grande comprador da Bolsa Brasileira nos últimos 12 meses tem sido o investidor estrangeiro, né? E qual que é o ponto de virada para a gente? Foi legal que esse evento foi hoje, no dia 1 de abril, que o Liberation Day vai completar amanhã um ano, né? O Liberation Day foi no dia 2 de abril do ano passado, foi quando o Trump foi naquele evento lá com as lousas, dizendo as tarifas, e ali a gente acho que teve uma quebra de paradigma, foi quando o Brasil começou a se destacar e alguns países começaram a se destacar com relação à troca de fluxo, né? Ali a gente começou a ver uma virada
de troca de fluxo de dinheiro de renda variável. Não é que a gente não vai ter o maior investimento do mundo em ações nos Estados Unidos. Não tem como. Os Estados Unidos sempre vai ser a maior posição dos investidores em ações. Mas se ele tira um pouco de dinheiro dos Estados Unidos, hoje os Estados Unidos representa mais ou menos 85% da alocação de ações global. Mas um pouquinho que ele tira de lá para comprar emergentes, e o Brasil está dentro da caixinha de emergentes, e ele compra um pouco de Brasil, é muito dinheiro para a gente. Tá? E a cabeça do investidor estrangeiro, e eu posso dizer isso com propriedade, porque eu passei mais de 10 anos da minha vida visitando clientes em Nova York, em Boston, em Londres, ele é muito pragmático. Ele olha valuation, e a gente vai ver a seguir. Ele olha valuation, ele olha se você tem algum trigger, que a gente fala, se ele tem algum gatilho para comprar nos próximos meses, e ele não fica nessa variável política que a gente fica aqui de olhar toda semana se tem alguma novidade política. Então ele olha o Brasil e diz: bom, vocês são um país líquido, né? A gente tem essa vantagem. Ah, o Chile é um país excelente. Ah, tudo bem, mas eu não consigo colocar 10 bilhões de dólares no Chile. No Brasil eu consigo. Então a gente é um país líquido. Ele conhece as empresas brasileiras. A gente tem muitas empresas de value, né? Então a gente tem bastante bancos, a gente tem bastante commodities. Então ele gosta desse tipo de empresa. É, e a gente tem agora um gatilho que é a queda de juros. Então a gente está entrando em um ciclo de queda de juros. Como a Marcela comentou, talvez a gente não está na velocidade que a gente gostaria, né? Ficou claro que a gente conseguiria cortar o 0,5. A gente está indo no ritmo de 0,25 por conta da guerra, mas a gente está num ciclo de queda de juros. As eleições são só lá no segundo semestre, então o investidor estrangeiro tem entrado numa velocidade muito grande na Bolsa Brasileira. E a gente tem tido essa performance excelente. O que é esse gráfico aqui, para quem não está conseguindo ver, tá? Nos últimos 12 meses, a melhor performance, todo mundo aqui está em dólar. A Bolsa Brasileira em dólar subiu 45%, mercados emergentes subiram 28%, enquanto o S&P subiu 14% e a Bolsa Europeia, o ETF de Bolsa Europeia subiu 9%. Então está tendo uma rotação global, está vindo mais dinheiro para mercados emergentes, e dentre os emergentes a Bolsa Brasileira é a que está recebendo mais fluxo, tá? A gente acha que isso não acaba. E um dos motivos no próximo slide é a questão do valuation. O investidor local aqui, ele tem dito o seguinte: pô, mas a Bolsa Brasileira, e aqui o valuation aqui é um gráfico de preço-lucro, tá? Esse é o gráfico mais utilizado, porque você coloca todos os setores e todas as bolsas de uma métrica mais comparável. O preço-lucro da Bolsa Brasileira hoje está mais próximo de 10 vezes. Lucas, mas a gente está na média já. Será que a gente já não está muito caro? É, Se você comparar com a taxa de juros, talvez esteja aqui para o local. Mas para o investidor estrangeiro, quando ele compara com mercados emergentes, ele fala, mas mercados emergentes ainda está 15 vezes. Então, se a gente está na média no Brasil em 10 vezes, para o investidor estrangeiro, e quando a gente olha os relatórios de todas as casas estrangeiras, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, é unânime esse código que a gente ainda está muito barato na cabeça do gringo. Então, o investidor estrangeiro, e a gente consegue ver no próximo slide, ele já comprou este ano 50,6 bilhões, é o gráfico do lado esquerdo. Em 2026, ele já comprou 50,6 bilhões de reais contra 24,4 bilhões de reais que ele comprou ao longo do ano passado todo. Então, o investidor estrangeiro ajudou muito a gente nos últimos 12 meses, e no nosso entendimento, o que fez ele comprar até agora não vai fazer ele parar de comprar, não vai fazer ele com que ele seja o comprador marginal nos próximos meses. Ok, Lucas, mas eu já vi o investidor estrangeiro vir e ir embora em vários momentos. Eu concordo, eu trabalho como estrategista de bolsa desde 2007, eu também já vi isso.
O que eu acho que a gente tem de importante para monitorar para frente, tá? Aqui eu acho que é o grande ponto nos próximos 12 meses. É o investidor brasileiro quando a gente tiver realmente um ciclo de juros de queda aqui importante, tá? Do lado esquerdo, quando a gente olha ali o investidor institucional, a gente olha que os últimos 3 anos o investidor estrangeiro foi vendedor pesado da Bolsa Brasileira. E aí, quando a gente olha o gráfico da direita, a gente vê que a captação líquida de fundo de ações no Brasil tem uma correlação perfeita com a Selic. E vocês, investidores, vão entender, e faz total sentido. Selic cai, entra dinheiro em fundo de ações. Selic sobe, sai dinheiro de ações. É natural. É custo de oportunidade do dinheiro. Infelizmente é assim, né? O Brasil, infelizmente, tem uma Selic muito alta. Selic a 15, a maior parte das pessoas, infelizmente, não quer ficar em bolsa, né? Se a gente tiver uma trajetória para valer de queda de Selic, a gente acredita que volta a ter uma entrada de dinheiro em ações. E aí, só para finalizar o último gráfico, aqui é o tamanho da indústria de fundos no Brasil. E esse gráfico me chama muito a atenção, tá, pessoal? Aqui é um gráfico dos últimos 25 anos, 26 anos agora, né? É a indústria total de fundos no Brasil. A barrinha de baixo é o tamanho da indústria de fundos de ações no Brasil. E aí, para ter uma representatividade, a gente dividiu um pelo outro para ter essa linha. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: o Brasil hoje está no menor nível de alocação de fundos de ações do total da indústria de fundos do Brasil. E aí aqui a mensagem que eu quero passar é a seguinte: a gente vem há 4 anos consecutivos a bolsa batendo recorde de entrega de lucros. Nos últimos 2 anos, recorde de entregas de dividendos. A gente hoje na bolsa não tem um problema de endividamento. Ah, Lucas, tem sim, teve o problema da Azul. A gente está aqui com o problema da Raizen. É pontual, tá? Quando a gente pega o consolidado da bolsa, isto não é a realidade, porque senão a gente não teria recorde de pagamento de dividendos. A gente tem hoje muitas empresas negociando a um preço-lucro ainda mais próximo de 7, 8 vezes, gerando mais de 10% de fluxo de caixa, com pagamento de dividendos acima de 7, 8%. Então, assim, a gente ainda está no momento ímpar para alocação em ações e, assim, isso se reflete na performance dos últimos 12 meses, que é de 44%. Então, a gente ainda acha que é um momento ímpar para alocação em ações e o ciclo de juros ainda nem começou no Brasil para baixo, tá? Dito tudo isso, aqui o momento é muito curto, eu fico à disposição aqui para depois quem quiser bater um papo mais profundo aí sobre setores e ações que a gente mais gosta, tá bom? É isso aqui do nosso lado. Mas se você quiser falar mais alguma coisa, Quero só agradecer a todos pela presença e esperamos vocês no próximo panorama macroeconômico e de mercado no mês que vem, no começo de maio. Já estamos em maio, esse ano está bastante animado, está passando muito rápido. Muito obrigada a todos e nos vemos no mês que vem. tchau, tchau, obrigado.